Oi. Vamos começar então? Vamos lá. Vamos começar? Está todo mundo, estou vendo que já tem bastante gente, nós estamos com 27, deixa eu ver aqui, 27 agora participando. Aí, pessoal, à medida que a palestra do Mike for desenrolando, eu vou botar aí no chat um linkzinho, que é o link do formulário, né? Nós tivemos uma pré-inscrição, né? Eu mandei o link de uma pré-inscrição, e eu vou mandar agora um outro link, que é a da presença, tá? Para vocês lá, é só botar o nome, tá? É só entrar, botar o nome e enviar, só isso, que é para confirmar, né, as pessoas que disseram que está aqui, até porque depois vai ter certificado, tá? Valeu, Manuel. Manuel disse que o som tá bom. Beleza, isso aí. Aí, pessoal, eu peço o seguinte, vocês que estão aí no chat, estão acompanhando pelo YouTube, qualquer coisa, som não estiver bom, ou tiver alguma coisa estranha, por favor, poste aqui no chat, porque eu vou estar acompanhando o chat, tá? E eu posso fazer, tentar resolver isso, tá? Então, eu preciso do feedback de vocês aí que estão no chat, tudo bem? Então, nós vamos começar. Aqui na sala, estamos aqui eu, o professor Wesley Spalenza e o professor Mike Cagliari. Tudo bem? Eu vou deixar a apresentação do professor Mike para o Wesley, tá? Esse aqui é um seminário promovido pelo curso de mestrado profissional em ensino de física do IFES, né, com a ajuda do professor Wesley, que é da coordenadoria do curso de física, tá? Esse seminário tem o objetivo de promover aí o ensino de física também e ajudar os nossos alunos aí que estão, no caso, os alunos ingressantes no mestrado e os alunos já estão em fase de escrita na sua dissertação e até mesmo aqueles que estão já em fase de implementação do produto educacional. Então, Wesley, eu falei assim, eu passo a palavra para você, aí eu me retiro da sala e você fica à vontade para apresentar o Mike. Tudo bem? Bom, boa tarde aí, Jardel, Mike, o pessoal aí que está assistindo. O Mike, ele entrou lá no nosso curso de Física, né? A gente não está lá em Cariacica hoje, por causa da pandemia, mas ele entrou em 2012, né, no curso de licenciatura, e seguiu no curso, né, muito bem, né, da licenciatura durante os 3 anos e meio que a gente criou na época, né, o curso de 3 anos e meio. E nesse tempo, né, ele fez PIBID, trabalhou com a gente lá no laboratório, trabalhou com o Buffon também. Ele vai se apresentar melhor, né, mas é interessante falar da trajetória dele, porque ele teve uma trajetória excelente, né? Ele teve uma trajetória que deixou marcas lá no IFES, né? Como nossos alunos, né? A turma dele, né? E ele passou no mestrado, assim que terminou a licenciatura, né? E começou o bacharelado também. Então, ele levou os 2 cursos, né? A pós-graduação e o bacharelado, em paralelo. E nisso ele foi desenvolvendo o mestrado, né, em que a gente foi ajudando, né, na época eu me dispus a ajudar na orientação, e esse trabalho dele, esse trabalho voltado, né, para jogos, que ele focou no jogo de física de partículas, começou um pouco antes, começou na época lá, um trabalho com o professor Buffon, se eu não me engano, no PIBID ainda, essa ideia de jogo de tabuleiro. E a gente foi amadurecendo a ideia, né? Depois ele vai falar melhor sobre isso, mas é interessante que a gente foi amadurecendo a ideia e acho que as coisas deram uma esclarecida melhor quando eu ministrei a disciplina de mecânica quântica e, em paralelo, junto com teoria de grupos, né? E aí, essa disciplina de teoria de grupos, ela, no final das contas, ela acaba tendo o seu foco, né, no estudo de física de partículas.
usando a descrição de grupos, de álgebra linear, essas coisas todas. E o Mike, né, junto com a turma, fez essa disciplina, e algumas coisas foram meio que esclarecidas aí nesse grupo. E o interessante é que isso foi dando um norte para a gente no mestrado. Mas o mestrado, o trabalho de dissertação dele acabou sendo um trabalho bem independente, né? Até mesmo porque eu sou bacharel, não sou formado na área, nem sou licenciado, né? E a gente tem que aprender um pouco, estudar um pouco. E ele foi bem independente nessa parte de ensino, né? A gente ia mais acompanhando, aprendendo, tirando dúvida com os colegas da área, né? Mas o trabalho dele foi fenomenal, né? E ele vai contar um pouco para a gente aí sobre o que ele fez, né? Foi apresentado em alguns lugares, né? Foi apresentado também, eu apresentei no encontro que teve, nacional de ensino lá em Cariacica. Falei um pouco sobre os trabalhos que a gente faz, em teoria de grupos mesmo, em física de partículas, e ele acabou apresentando também para todo mundo lá, né, o jogo, e por si só a dissertação e o trabalho dele. Né. Ele defendeu também, se eu não me engano, foi ano passado, né, Mike? E essa defesa, ela foi muito importante e para a gente, né, aprendi muito com tudo que a gente desenvolveu lá, que ele desenvolveu e eu acompanhei, na verdade. Né? Então, é sempre um aprendizado para a gente. E eu vou passar agora a bola para o Mike, para ele falar sobre... Ele vai falar um pouco sobre a trajetória dele, né? Vai falar sobre um pouco do mestrado e vai falar sobre a startup, né, o trabalho que ele está fazendo lá na empresa, o edital e também o jogo em si, logicamente. Né? Então, Jardel, eu vou passar a bola para o Mike aí para ele ir discorrendo aí com relação ao assunto. Né? Beleza, Wesley. Estão me vendo bem aí? Estão me ouvindo? Confirme para mim, Wesley. Tranquilo. Confirma para mim a apresentação também, se está aparecendo ok. É porque teve uma queda aqui na internet. Eu não sei se ela ficou aparecendo lá para o pessoal. Puder confirmar para mim. Tá ok? Beleza. Pessoal, boa tarde aí, inicialmente, tá? Agradeço aí a oportunidade que o Jardel e o Wesley estão oportunizando para mostrar o que a gente fez, né? Foi um trabalho árduo aí, a gente teve bastante tempo pensando nessa ideia, né, e por fim ela consolidou esse ano. Então, voltando aí ao que eu estava dizendo, então, esse produto, ele traz uma proposta interessante para várias áreas, né, então ele surge aí de um PIBID, depois ele passa pelo mestrado aí, e a gente vai aperfeiçoando até chegar no estágio que a gente se encontra hoje. Então, sem delongas, vamos para a apresentação, que aí vocês vão ter uma ideia melhor. Separei algumas partes aqui da apresentação, tá? Meu nome é Mike Lebar Cagliari. O nome da nossa empresa hoje é EducaMeeple, tá? Ela desenvolve jogos e tecnologias para a educação. A proposta inicial dela é essa, tá? Falar um pouquinho aqui da trajetória, o Wesley até comentou, né? Eu fiz minha licenciatura e bacharelado aí no IFES de Cariacica. Depois eu completei isso aí com mestrado, né? A gente finalizou aí fez a apresentação no finalzinho do ano retrasado, né? Fiz alguns projetos acadêmicos, então trabalhei com computação quântica com o professor Buffon, interação molecular com o professor Felipe. Meu PIBID, praticamente eu fiz 4 anos de PIBID, então eu entrei 3 anos de PIBID, né? Meu curso foi de 3 anos e meio, então todo momento que eu estava ali na universidade, a gente já estava trabalhando em sala de aula. Então, peguei uma boa parte do PIBID, fiz em conjunto algumas iniciações, né? Sou professor hoje, dou aula na escola privada, dou aula no SESI. Então, lá eu leciono física e leciono robótica também. Então, já tem 5 anos aí
nessa área de aula mesmo. Tá? Esse é um pouquinho do que eu fiz. Lembrando que o meu estudo aí foi de escola pública, né? Então, todo o meu ensino médio foi escola pública, depois tive que trabalhar um tempo, aí só fui voltar para faculdade aí, depois de uns 5 anos fora da escola. Mas a vida não tem jeito, né? Tem que ganhar dinheiro, depois estudar mais um pouquinho. Seguindo, eu vou falar um pouquinho do que impulsionou a gente, né? Eu tinha uma ideia, que era essa criação de jogos, a gente produziu aí uns artigos, né? Só que a gente não conseguiu levar isso à frente devido à demanda de recursos, né? Com isso surge um projeto, que é chamado Projeto Centelha, que tem todo o apoio da FAPES por trás, e esse projeto, ele, com o edital de 2019, então desde 2019 que a gente está nesse processo, né, fazendo todas as etapas, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, correndo atrás desse investimento, né. Então, o apoio, a ideia do projeto mesmo é apoio e inovação. Então, a gente entrou com a ideia de coisas novas no mercado que não tem. E com isso a gente pegou a temática de educação mesmo. Então a gente vai trabalhar com novas tecnologias voltado para a educação com utilização de jogos didáticos. Isso aí foi nosso tema, né? Então, o que apoia, né? O que o Centelha te dá? Ele te dá mentorias, então vai ter diversos cursos que vai auxiliar todo o projeto que a gente está elaborando, né? Ele vai conseguir conexões, igual, tem conexões com a FAPES em si, né, a Centelha é FAPES, mas tem conexão com o Sebrae, tem conexão com o IFES, tem conexão com a junta comercial, então eles apoiam de diversas formas para consolidar o projeto, né, então eles tem um apoio bem legal, e além disso a gente recebe um apoio financeiro de até 60 mil, né. Então tem um apoio de verba também, esse apoio não é um apoio que precisa fazer uma devolução em dinheiro, a gente vai fazer a devolução no produto, né? Exatamente para apoiar os novos empreendedores, então isso é muito interessante. Vou mostrar que tem outras linhas também que conseguem esses apoios, né? Tanto mentoria quanto conexões, tá? E a empresa ela vai trabalhar ali durante um ano e vai mostrar o produto que a gente propôs, né? Então, a ideia mesmo é pegar essa ideia e falar, ó, tá aqui, vocês me ofereceram isso e eu tô te devolvendo o que realmente ofereci. Então, nesse um ano, a gente vai trabalhar para estar colocando esse produto em prática. O bom dele é o seguinte, o produto ele já está numa fase bem maturada, né? Vou mostrar, vocês vão ver mais um pouco para frente, que a maturação do produto já está bem avançada. Então, com isso, a gente consegue entregar o produto até antes. Isso é legal também. Lembrando que esses projetos são para empresas novas. Então, a empresa ela não pode ter mais de um ano de funcionamento. Então, a gente teve que abrir uma nova empresa para estar encaixando nesse projeto. Tá? Um pouquinho sobre as etapas, né? A gente começa aí com o lançamento público, né, no mês 9 de 2019, então foi uma jornada bem longa, né? Inicialmente a gente inicia com uma submissão da ideia, então uma ideia assim, vamos colocar bem simples, né, nesse projeto, e aí tem a avaliação dessa primeira fase, então a gente vai mostrar a ideia no geral, né? A gente não vai mostrar cronograma, nada disso, é mais o desafio, a solução proposta, né, e as diferenças da nossa inovação para o que já tem no mercado. Na segunda fase, então, a gente passa da primeira fase e entra na segunda fase, já é a nova etapa. Agora a gente já tem que mostrar o resumo do nosso negócio, como que a gente vai fazer para aplicar esse produto, né? As tecnologias que a gente vai estar colocando no produto, então, vou mostrar mais à frente quais tecnologias são essas, e o mercado que a gente quer atingir. Então, nosso mercado é escolas e universidades, né, e professores, com a demanda maior para professores, porque a gente pega esse produto é criado mesmo, né, para ajudar a gente. Pensando no meu ensino, eu criei o produto que agora outras pessoas podem estar utilizando desse
desse amparato aí, dessa ferramenta, né? Então, essa é a segunda fase. Na terceira fase, a gente já tem já tem que mostrar o cronograma, os orçamentos que a gente vai gastar. Então, nem todo aquele recurso que a gente recebe, a gente não pode gastar de uma forma sem ter um cronograma bem feito, né? Tem seus valores nos seus devidos locais. Isso é interessante também, que mostra a parte administrativa da empresa, né? E o resumo executivo, né? Como que a gente está nossa empresa tem os funcionários, quem que vai fazer qual parte. Lembrando que essa empresa é feita por mim, tá? E tem 2 amigos também que estão juntos, né? Dando força, né? Todo momento. É o Carlos Oliveira Paes e o Michel Cagliari, que é primo meu. Então, eles estão dando essa força aí. Sem eles, eu acho que isso aqui não teria ido para frente. Falando um pouquinho dos desafios que a gente passou, antes desse projeto Centelha, a gente tentou um projeto chamado Sinapse, né, que ele foi bem parecido com esse, com apoio financeiro, apoio de mentorias, porém a gente parou ali na segunda etapa, né, a gente passou a primeira etapa, chegou na segunda etapa e a gente não conseguiu finalizar, ficar entre os primeiros, né. Então, foi um aprendizado, que a gente já chegou nesse segundo apoio do Centelha com uma mentalidade muito melhor, com coisas muito mais elaboradas, né. Já no Centelha, né, lembrando que o Centelha, ele é nacional, e de todos os estados, a gente teve aqui no estado 3.356 ideias. Então, um total, né, de inscritos foi esse, 3.356. Desses inscritos, somente 56 foram aprovados, e a Educamipo está dentre esses 56. Então, assim, é muito projeto, muita coisa legal. Se você olhar os projetos, tem muita coisa nova, tá? Porém, são poucos voltados para a educação. Então, como a temática básica não era educação, a gente teve que voltar nosso projeto para tecnologia e encaixar ele dentro da educação. Então, isso aí foi uma estratégia que a gente teve em cima do projeto. Tá? Lembrando que aqui no estado era só 28 projetos, tá? Porém, como teve uma demanda enorme de inscritos, foi o estado que teve a maior quantidade de inscritos, foi dobrado aqui, era 28, e foi para 56. Só para colocar aqui, a gente ficou na posição 26, se não me engano. Então, mesmo com 28, a gente conseguiria passar. Isso aí é até um orgulho para a gente, né? Falando um pouquinho da início de empresa, acho que qualquer empresa passa por isso, né? A falta de exemplos que a gente tem. Então, aqui, a gente achou poucas pessoas que trabalham nessa área, com essa temática. A gente achou áreas parecidas, temáticas diferentes, né? Tem toda a burocracia de abrir empresa, de conseguir certificados, e aquela burocracia empresarial mesmo. E a nossa educação mesmo voltado para uma empresa, né? Então, a gente nunca criou uma empresa. Como que faz isso? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa tomar cuidado? Né? A gente teve alguns erros no início, a gente conseguiu resolver. Mas tudo isso aí, no início, foi uma dificuldade. A gente coloca como dificuldade, mas estudando a gente vai melhorando tudo isso, né? Então, hoje a gente está um pouco melhor com essas ideias, né? Mostrando aí as oportunidades. Achei legal, quero conseguir um valor para colocar minhas ideias à frente. Tem muita coisa aparecendo, gente. A gente tem um projeto chamado PitGov, né, que é aqui do estado também. Ele já está em andamento, a gente está inscrito nele, então é uma proposta que a gente está tentando buscar. Voltado para a educação, desafios, né, diretamente em sala de aula, né, que é a evasão escolar. Então, a gente colocou nosso projeto lá, a gente passou na primeira fase e está esperando as novas aprovações, acho que dia 29 agora sai o resultado. Então, eles vão subsidiar mais 30 mil para a gente produzir a nossa ideia para colocar dentro das escolas do
do Estado, né? Escolas públicas do Estado. Então, isso aqui é um apoio muito interessante, tá? Esse é um que está em andamento, mas vai surgir mais. Para 2021, já tem uma proposta do lançamento do Centelha 2, então, para quem tem uma ideia, que quer colocar em prática, fica de olho, tá? Vai sair aí a segunda edição do Centelha aqui no Estado. Provavelmente, eu acredito que vai ter muito mais vagas ainda, porque foi muito bom, né, a quantidade de inscritos que teve aqui. Muita gente querendo inovar. Então, eles estão olhando para isso, e a FAPES está correndo atrás, a gente tem contato direto com a FAPES, a gente vê isso, né? Então, acredito que em 2021 vai ter um projeto bacana aí para tá concorrendo, quem tiver interesse, né? Existem incubadoras, né, que são aqueles locais que abraçam a gente, que ajudam de toda forma. O IFES está fornecendo isso também com a GIFSE, né, a agência do IFES. Então, tem um projeto em andamento agora, a gente está inscrito também. Os polos, infelizmente não tem um polo de Cariacica ainda, mas polo de Vila Velha, de Vitória, da Serra, todos eles têm um local para estar ajudando essas novas ideias surgirem, né? Então, eles dão um apoio essencial também. Por fim, aí, o Inovativa, a gente tentou também, ele funciona 2 vezes por ano, esse aqui a gente não conseguiu, tá? Ele é um projeto nacional, então ele dá apoio à mentoria, são 4 meses de mentoria, no final eles fazem você apresenta seu projeto para alguns investidores, então você pode sair de lá com o seu projeto já com o investidor direto dele. Isso aí foi o que a gente passou, né? Vou falar um pouquinho da gente agora. Então, o que é a EducaMeeple? Né? EducaMeeple, ela vai trazer jogos modernos para geração, tanto em sala de aula quanto fora de sala de aula. Então, o nosso produto, ele não está voltado somente para a sala de aula ali, somente para a educação. A gente pensou em toda uma estratégia de diversão para esse produto ser aplicado a qualquer momento. Eu estou em casa, quero jogar um jogo. Você pode pegar muito bem o mesmo jogo que você aplicou lá na sua escola e jogar em casa. Ele vai ter uma diversão muito boa, assim, vamos colocar. Porque a ideia da EducaMeeple, ela segue 2 pilares, a educação e a diversão, né? Então, a gente não quer um produto que vai ser jogado uma vez, que você acabou de aplicar em sala de aula, o aluno vai falar, pô, não gostei, não quero jogar mais. A gente quer que você saia de sala de aula, o aluno pegue aquele, me empresta aí para eu jogar no recreio, vamos jogar amanhã de novo. Então, a nossa mentalidade é essa. Tá? A gente vai ver, eu vou mostrar algumas estratégias agora, que a gente utiliza para alcançar esses objetivos. Né? Então, a primeira coisa, modernização dos jogos educacionais. Então, hoje a gente tem vários jogos. Né? Qual que é o diferencial que a gente tem? Os nossos jogos, eles não são jogos baseados na parte, vamos colocar assim, nos jogos clássicos. Né? A gente não monta jogo de quiz. A ideia não é um jogo de pergunta e resposta. A gente não quer jogo de você andar quadradinhos e, eu parei aqui, você volta 2 casas, anda 2 casas para frente. Para a gente, isso é um jogo que não chama atenção. Pode funcionar de várias formas, acredito que funciona de várias formas, mas para a gente não é um jogo atrativo. É um jogo que você não tem estratégia, você vai depender de uma rolagem de dado para conseguir fazer o que você quer. Então, isso não é legal. Perguntas que estão ali, você, de repente, nunca pensou na resposta, né? Vou fazer pergunta vou colocar um tema aí, relatividade geral. Se o aluno não estudou, ele não vai conseguir responder essas perguntas. Então, o jogo está ali, na verdade, para ser um teste, né? E não para ser um aprendizado. Então, ele precisa estudar física moderna para conseguir jogar o jogo? Eu acho que isso não é um caminho legal. Tá? E em N coisas que pode estar colocando. Então, a ideia do jogo é o quê? Jogos modernos. Tá? Se vocês olharem aqui atrás, né, eu tenho alguns jogos aqui. Devo ter uns 15, 20 jogos. Então, todos esses jogos aqui são padrões modernos. Tá? Então, temos jogos de azulejo, jogos de oceano, produção de comida. Então, com essa base que a gente tem de jogos modernos, a gente procura jogos novos, né?
Então, o foco que a gente tem é aprendizagem em sala de aula. Então, o jogo, além de ser divertido, ele precisa ter um padrão para a sala de aula. Então, a gente pensa em todo momento como colocar aquele conteúdo no jogo. Se aquele conteúdo está errado dentro do jogo, a gente repensa o que a gente vai fazer. Então, esse foi, acho que foi o processo mais demorado, assim, né? Porque a gente queria colocar algumas coisas interessantes de mecanismo no jogo, só que não batia com a realidade da física mesmo, né? Que o nosso jogo é voltado inicialmente é voltado para a física, né? E, além disso, a gente vai tratar algumas personalizações do professor. Então, além do jogo vir com o manual dele, ele vai vir com o manual do professor, então vai vir com como aplicar aquele jogo em sala de aula, tá? E, além disso, ele vai ter algumas ferramentas para o professor também colocar as suas ideias no jogo, tá? Então, eu vou mostrar o jogo ali na frente, ele vai vir com algumas cartinhas em branco, algumas opções em branco, que o professor pode pensar, pô, achei isso legal, coloca lá, a gente vai dar a disponibilidade para entrar em contato e tudo mais, né? Sobre as tecnologias, o que a gente pensa como tecnologia? Coisas que auxiliam, né, o que a gente está fazendo. Então, para o ensino que a gente está trabalhando, a gente estamos executando dessa forma, né? A gente está colocando realidade aumentada no jogo. Então, qualquer momento do jogo, o aluno pode pegar o celular dele, abrir o aplicativo, colocar a imagem em cima de uma carta, e aquela carta surgir um objeto 3D em cima, linkar ele para um vídeo no YouTube, fazer alguma interação, né, pegar duas cartas, se chegar essas duas cartas próximas, o que acontece? Então, ali em cima vai acontecer uma animação, né? Então, tudo isso está sendo pensado para deixar, além de divertido, né, um jogo mais moderno. Essa parte de realidade aumentada, nem os jogos modernos estão colocando ainda, então é uma proposta que a gente está dando um tiro lá na frente, tá? Lembrando que essa realidade aumentada não influencia no jogo, no sentido de precisar dela para conseguir aplicar o jogo. Porque a gente também pensa que tem algumas situações, né? Já dei aula em escola pública, em sistema penitenciário, que a gente não tem um celular. Como que eu iria aplicar esse jogo lá? Então, a ideia da realidade aumentada não é afetar no mecanismo do jogo, em si, aumentar a forma de aprendizagem, tá? E aqui é o que eu comentei, né? A ideia é ter contato. O jogo foi pensado de professor para professor. Já dou aula aí há 5 anos, né? Então, pensando assim, como eu posso melhorar o ensino? A gente vê que o ensino ele tem algumas modificações, a gente tem que tentar conseguir atrair mais os alunos. Hoje o celular é muito mais atrativo do que uma aula no quadro, né? Então, a ideia é como eu posso fazer para isso ser mais atrativo para o meu aluno. Então, a gente pensa em criar jogos com todas essas tecnologias modernas. Beleza? Aqui é um pouquinho do jogo, né? Eu falo tanto, mas cadê o jogo? Tá aí. Então, olha só. Esse aqui é um protótipo, tá? Ele tem várias modificações, inclusive de layout que a gente está fazendo. Não vai ficar essa coloração, a gente está estudando um sistema de coloração voltada para jogo, mas a gente precisa testar o jogo. Então, a gente cria esses jogos no padrão online ali, a gente consegue fazer toda a interação online, fazer tudo físico no sentido de poder mexer, né? A gente usa um programa para isso, né? Para estar fazendo os testes. Então, o jogo é pensado num sistema gamificado. Então, não é porque é um jogo que ele é gamificado. Existem jogos que não têm gamificação. Então, tem muita gente que confunde o que é gamificação e o que é jogo. E aí, uma coisa interessante, isso aqui eu só fui descobrir lá no meu mestrado, né? Para mim, jogo era gamificação, e não é. Tá? Então, estudando mais a fundo, a gente percebe isso. Então, o jogo ele tem um sistema de gamificação. O que seria isso? Ele tem um sistema onde você tem um ganho por cada coisa que você faz. Então, a partir do momento que você executa algo no jogo, ele vai te dar uma bonificação maior ou menor de acordo com sua estratégia. Então, essa gamificação está intrinsecamente envolvida no jogo. Tá? Temática do currículo de física. Então, aqui, eu peguei um tema bem
à frente, que não tem muito material, tá? Então, eu peguei a parte de física moderna, estritamente física de partículas. Então, o jogo vem todo em cima de física de partícula. Aí, aquela pergunta, né, que eu falei do quiz, o aluno precisa saber física de partícula? Não. Tá? Esse jogo foi aplicado no primeiro ano do ensino médio e recolhido resultados. Então, assim, a ideia é que alunos de nono, primeiro ano, segundo, terceiro ano possam jogar o jogo normalmente, sem precisar de conteúdos prévios. Tá? Falando em conteúdos prévios, né, o jogo também tem, essas ideias de Ausubel, né? Então, foi construído na premissa de Ausubel, vamos colocar assim, que você vai aprendendo algo e depois você vai ancorando em outros para conseguir evoluir no jogo. Então, inicialmente, você tem partículas elementares, depois você consegue formar um próton, depois você pega esse próton e forma um átomo. Então, assim, como que é feito um próton? Como que é feito um átomo? Então, o jogo ele tem essas características, tá? E aí, o novo estudo da BNCC. Então, a gente pega aí a BNCC, dá uma lida nela, né? E produz tudo tentando encaixar ali na BNCC, né, nos parâmetros que a gente precisa para esse novo ensino que está vindo aí. Tá? Vou falar um pouquinho do que o jogo ele trata, né? O que você consegue aprender no jogo, porque olhando assim é um monte de informação, né? Eu tenho várias cores, não dá para entender muito bem. Né? Então, olha só, para ter uma ideia, o jogo é de física de partículas elementares, então aqui a gente já está tratando de quarks e leptons. Então, você já vai estar passando para o aluno o que seria quarks e o que seria leptons. Tá? E esse conteúdo não você não vai falar para ele, o quark faz isso. Não, ele vai descobrir isso no meio do jogo. Né? Você não precisa falar para ele para que serve um elétron. No meio do jogo vai te dar para que o elétron é usado. Né? Além disso, você pode trabalhar com átomos. Então, aqui a gente colocou um hidrogênio, colocou o hélio, e aqui no meio a gente quis colocar um hidrogênio diferente. A gente colocou o hidrogênio orbitado pelo muon. Né? Então, mostrando que existem outras coisas fora do que ele sabe. Então, de repente, ele sabia que existia o hidrogênio, mas ele não sabia que existia um hidrogênio feito em laboratório que é rodeado por um muon. Tá? E aqui embaixo eu tenho as cartinhas, né, que mostram os quarks, os leptons, né, e aqui até uma ferramenta que a gente utiliza no jogo. Tá? Também a gente trabalha aqui com o octeto do Gell-Mann, então tem as partículas normais, né, os prótons e nêutrons, e além disso tem as partículas exóticas, formadas dos stranges, né. Então o jogo ele trata também do octógono e da formação de novas partículas exóticas. A gente tem aqui o colisor de partículas, então dá para tratar uma parte histórica dá para tratar aí um pouco dos laboratórios, né, do LHC, como é que funciona, para que serve. Né? Aqui a gente colocou uma ideia de trabalhar com energias, então a gente sabe que o LHC ele sofre algumas pausas para novas melhorias, porque ele precisa de energia maior, então a gente trata aqui energia. Né? Também tem a parte histórica, então no jogo ele vai ter algumas características, alguns eventos característicos no jogo, que vai mostrar um personagem, tá? Um personagem histórico aí, o Gell-Mann, o Higgs, o Feynman, o Einstein, que vai desencadear algo no jogo. Então, exemplo, só rapidamente, se eu pegar aqui o Thomson, né? O Thomson foi o percussor aí dos elétrons, né? Então, quando ele entra em jogo, na data específica dele, ele vai habilitar aqui duas ações que têm a ver com elétrons. Né? Então, uma delas é você ajudar ele a completar o pudim, né? O pudim de passas dele. Então, assim, você tem aquela física histórica, você pode colocar outras coisas. Então, quando eu comentei que o professor pode fazer isso, o jogo ele vai vir com uma cartinha dessa em branco. Então, eu não tenho esse personagem, eu queria colocar ele. Você pode muito bem colocar ele à mão, colocar uma ação para ele no jogo, dar uma certa pontuação e colocar para rodar. Né?
Então, a gente tentou pegar aqui todos que envolvem partículas em si, né, o Higgs aqui, alguns que, de repente, eles nem conheçam, mas depois eles vão pesquisar, né, a gente teve esses casos, pô, tinha aquele cara legal, o que é? Foram lá e fizeram a pesquisa. Tá? A gente vai ter algumas localidades, no caso aqui a gente colocou até uma usina, a usina do Angra dos Reis, né, então lá tem uma usina que mexe com fissão nuclear, então você pode usar os seus nêutrons para gerar energia, né? É um exemplo que a gente colocou, né? Também trata de antipartícula, de bóson, tem um bóson de Higgs que aparece no jogo, para que serve, né? Então, tudo isso vai dando uma ideia do que é a física de partículas para o aluno. Então, voltando, não é um jogo de ficar andando casinhas, de responder, né? O jogo é o seguinte, quem conseguir mais ponto no final ganha, mas como que você consegue ponto? Através de descobertas, né? Então, vou voltar aqui no slide. Se eu faço uma descoberta aqui do próton, eu vou ganhar uma certa pontuação. Se eu descobrir o próton e o nêutron, eu já ganho outra pontuação, né? Aqui, aqui eu tenho uma bateria, ó. Se eu carregar minha bateria com elétrons, eu ganho uma certa pontuação. Então, tudo vai gerar ponto de acordo com o que ele for aprendendo. Então, o nosso jogo, ele trabalha nesse sentido. Bom, acho que eu falei bastante aqui. Lembrando, tem coisa nova vindo, tá? Esse aqui é o primeiro jogo, que é o jogo que a gente propôs lá para o Centelha, mas já tem um jogo de matemática vindo, tá? Tem um jogo de biologia e um jogo de português que a gente está pensando, tá? E existe um outro jogo de física que é um embate ali entre o Einstein e o Newton, que também já está bem avançado, a gente precisa fazer alguns ajustes, mas vai sair ainda. É um jogo mais de intriga, assim, onde o aluno tem que blefar, um negócio bem legal também. Foi aplicado na sala de aula, teve assim, até mais simples que esse, mas os alunos, me empresta aí, vamos jogar no recreio, e não queria devolver o jogo. Então foi bem interessante isso também. Tá? Pessoal, finalizei aqui, mostrei um pouquinho do que a EducaMeeple tá para trazer para vocês, né? Então tem os nossos contatos, vocês podem seguir a gente na rede social, lá no Instagram, só procurar EducaMeeple. Tem as coisas novas a gente coloca lá, tá? Tem o nosso e-mail, se quiser entrar em contato pelo e-mail, quiser propor alguma coisa, tem uma ideia legal, será que a gente consegue trabalhar junto? Manda lá para a gente analisa, a gente está aí para se ajudar mesmo. E o nosso site, tá? Quiser entrar no site também, tem coisas novas, tem um vídeo de demonstração no nosso site do que é a EducaMeeple, né? Então, tudo novo a gente coloca lá também, tá? O site, assim, ele iniciou agora, então, está faltando algumas informações ainda, alguns links, mas a gente já está acertando isso. Acredito que mais umas 2 semanas aí já vai estar bem redondinho. Tá? E é isso. Abro aí para as perguntas. Vou voltar aqui para a minha tela. Jardel estiver aí, Wesley. Oi, Mike, voltei. E pro Wesley também. Wesley, volta aí. Tá. Muito bom, Mike. Gostei muito do seu trabalho. Tá? Muito legal. E aí... Tem coisa nova. Como tem, isso, bastante coisa nova. E, assim, deu uma ideia, né, de como que, né, você conseguiu resumir, né, todo um trabalho aí de muitos anos, né? E sim, é sempre bom, né, porque a pessoa vai na frente e vai desbravando e depois conta para a gente como é que foi, até para auxiliar os colegas, né? O objetivo desse seminário é esse mesmo. E aí, tem um delay com relação ao que a gente está falando aqui e o YouTube. Então, os alunos ainda estão assistindo uma parte lá, então está terminando. E... Tá. Só para você ter uma ideia, Mike, nós temos agora uma audiência em torno aí de 49 pessoas, nesse exato momento, assistindo a sua palestra, tá? Eu nem sei se presencialmente a gente conseguiria juntar tanta gente assim na física, né? É verdade. Entendeu? Aqui, online, deu para juntar. Presencialmente seria quase que impossível juntar isso. Na física seria impossível, né? Isso é graças à tecnologia, né? Aí, Mike, vamos fazer algumas perguntinhas e vamos aguardar para o pessoal do chat, né? Eu queria saber, Mike, assim, oi?
Quem está falando? Falou, Wesley? Não? Não? Você quer falar alguma coisa, Wesley? Deixa eu ponderar alguma coisa? Você está aqui representando a coordenadoria de física, né? O Tá nos trabalho do apoiando, Mike, ele teve, desde a apresentação do mestrado, né, da dissertação, já teve alguns avanços, né? Você colocou aquela parte histórica que a gente sempre discutia, né? Importantíssima lá. Ficou fantástico, cara. Assim, Sim. Se a gente... Interessante. É uma coisa ruim também, né? Porque a gente vai mexendo, aí a gente, vamos esperar mais um pouquinho que vai sair coisa nova. A gente mexe mais um pouquinho, e mexe mais um pouquinho. Então aí atrasa um pouquinho o lançamento, né? Mas fica um negócio bem... Enquanto eu vou adiantando algumas perguntas aqui, eu vou pedir para o pessoal postar lá no chat as perguntas, Mike. Aí eu gostaria de saber de você, Mike, o seguinte, quando foi que você veio na sua cabeça, assim, tipo, por que não pegar esse produto e montar uma empresa? Quando foi que deu esse estalo, assim? Como foi que veio essa vontade, assim, de você? Então, a ideia de produzir o jogo foi desde a época do mestrado, né? Só que a gente encontra diversos obstáculos, né? Então, foi no mestrado mesmo. Comecei a fazer o mestrado, terminei o mestrado, várias pessoas falaram, isso vai dar legal, produz, mas não tinha capital. Né? Como que eu vou produzir algo que não tem capital? E aí a gente teve essa ideia teve esse edital, né? E aí sim a gente pensou, agora vai dar certo, vamos correr atrás. Desde dos sinapses, né? A gente já estava, vamos esperar o edital que vai sair e a gente conseguir essa verba para estar dando andamento no nosso projeto aí. Teve uma pergunta lá, Mike. Isso, tem uma pergunta aqui, eu até vou dizer aqui logo. Mike, a Isadora Figueiredo, ela não disse aqui, mas eu acho que ela é aluna da licenciatura em Física. Estou errado, Wesley? Você conhece ela? Conheço. É da licenciatura, né? Isso, a Isadora Figueiredo, ela está perguntando para você, Mike, o seguinte, porque eu acho que você tocou nesse assunto, ela está perguntando assim, qual é a diferença entre gamificação ou gamificação e jogo? Sim. É o seguinte, o jogo, tudo que você criado como jogo, vamos supor, um jogo de tabuleiro, um jogo de computador, né, você tem interação com ferramentas para atingir um certo objetivo. Isso é um jogo. Quando fala jogo, você já vem na sua cabeça, é um jogo de celular, é um jogo de tabuleiro, é um jogo de computador, né? Isso é fácil definir. Mas a gamificação, quando você fala gamificação, parece que gamificação é jogo. Mas, na verdade, não. A gamificação, ela surge aí nas empresas, inicialmente, onde você tem um ranqueamento dos profissional. Então, se ele bateu aquela meta, ele vai ganhar uma certa pontuação. Ou, de repente, vamos supor, escola infantil, né? O aluno entregou todos os exercícios, ele ganha lá estrelinha. Então, isso é um sistema gamificado, tá? Não necessariamente é um jogo. Então, existe essa diferença. Então, quando você vai na literatura mesmo, te mostra essa diferença. Então, gamificação sistemas para atingir certos objetivos, mas não necessariamente precisa ser um jogo. Só que a maioria dos jogos possui gamificação. São coisas diferentes. Aqui é uma outra dúvida, uma dúvida do Ezequiel. Deixa eu ver aqui. Ezequiel dos Santos. Ezequiel, ele é aluno do mestrado em ensino de física. Ele perguntou o seguinte: qual é o público-alvo da empresa? Né? Certo, isso é importante. Né? Então, a gente tem o público de venda, tá? O público de venda é professores e escolas. Tá? O nosso produto, ele tem um outro cliente, que são os alunos. Então, a gente pensa nos alunos para jogar o jogo, mas a venda tem que ser feita para outras pessoas. Então, tem o produto e a empresa. Nossa empresa vai ser voltada para a venda de jogos para a educação. Então, escolas, universidades, professores, né? E nosso produto é voltado para alunos mas a gente coloca até amantes de jogos, né? Porque o nosso produto não foi voltado só para alunos. A gente quer pegar também o pessoal geek lá, que gosta de jogar jogos de tabuleiro. Então, a gente quer atrair essas pessoas também. Tá. Aí a Isadora, ela pergunta, a Isadora Figueiredo, né? A mesma que fez a pergunta anterior. Ela está perguntando o seguinte: então se baseia na
psicologia da recompensa o jogo? Sim, de certo modo, sim. Mas é uma recompensa devido à sua estratégia, tá? Não é aquela recompensa que, tipo assim, vamos supor, você e o Wesley estamos jogando. A gente vai jogar três formas diferentes do jogo, tá? Você vai seguir um caminho, eu vou seguir outro caminho, o Wesley outro. Cada um vai ter a sua estratégia. Dependendo da sua estratégia, você vai ter a sua recompensa. Tá? Então, não é um jogo que tem uma estratégia de recompensa própria. Se você faz isso, você vai ganhar. Não. Você pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. Com isso você ganha agora, ou com o outro você ganha depois, e assim vai. Então, o sistema gamificado seria isso aí mesmo. Aí tem um ex-aluno nosso da graduação, que é o Alan Pedruzzi. Ele pergunta o seguinte: qual é o tempo de duração da partida e o número de jogadores que podem jogar? Aí ele não completou, mas eu acho que deve ser simultaneamente. Sim, sim. Importante, Alan. Isso é algo a se pensar. Inicialmente, o jogo ele demorava 50 minutos. Tá? A gente preparou o jogo para uma aula. Né? Só que foi surgindo essas ideias de colocar a parte histórica, então o jogo ele aumenta um pouco mais, então ele está demorando aí entre 1h30 de jogo, tá? E ele comporta de 1 a 6 jogadores. A gente está pensando em reduzir isso de 1 para 5, mas é uma estratégia interna para ver questão de melhor rotabilidade, né? Mas o jogo demora aí na faixa de meia hora, 1h30, desculpa. Então pegaria 2 aulas aí, se colocar em sala de aula. Mas pode ser a situação de jogador contra jogador? Porque você falou que pode jogar uma pessoa ou até 5. Sim. Não, mas você pode jogar com 2. Mínimo 2, máximo 5. Ótimo. Michael, eu falei que eu ia te perguntar, porque eu acho que eu esperava que alguém perguntasse, né? Por que do nome da empresa Educamipo, né? Isso, um pouquinho diferente. Por que desse nome? Por que você pensou nesse nome Educamipo? A educação é óbvio, né? Educação, o jogo são coisas voltadas para a educação. E a gente queria colocar alguma coisa relacionada a jogos. Então a gente pensou em peão, pensou em outras coisas, e pegando jogos modernos, a gente tem um Meeple. Deixa eu pegar aqui um jogo. Esse aqui é o Carcassonne. Aqui. Esse é um jogo de montar território, né, da Carcassonne mesmo. Então o jogo ele tem o Meeple. Né? Vou pegar um para ver melhor. Aqui, ó, esse aqui é o Meeple. Esse sujeitinho aqui, esse peão aqui é chamado de Meeple. Por isso ficou Educamipo. Se você pegar as empresas de jogos modernos, a maioria delas colocam esse nome. Tem a Meeple BR, tá? Tem algumas empresas que usam esse nome também. É porque, na verdade, eu acho que o Mike, várias pessoas não viram o jogo, né? O jogo, ele tem as pecinhas, né? Sim. E você vai colocando em cima do tabuleiro as pecinhas, né? E tem as cartas, e tem toda essa dinâmica que o jogo precisa, né? Um jogo de tabuleiro em geral. Tipo, eu, quando eu era pequeno, eu jogava War, né? Um jogo de tabuleiro, bem antigo, né? E você tinha todas as peças lá para você movimentar e tal. Então, tem uma outra pergunta do Ricardo. O Ricardo é nosso aluno do mestrado profissional em ensino de física e também ele é professor lá do IFES Campus Guarapari. Ele está perguntando o seguinte: gamificação tem a ver com metas cumpridas e jogo tem a ver com as vitórias? É isso mesmo? Vou repetir, tá? Gamificação tem a ver com as metas cumpridas e jogo tem a ver com as vitórias? É isso? Sim, acredito que é uma boa colocação, né? Que quando você joga, você quer ganhar, né? Mas hoje a gente tem alguns jogos que ele tira um pouco essa ideia de vitória, de rivalidade entre jogadores, né? Eu acho que colocou bem aí. Pensando um pouco melhor, seria isso aí mesmo. Então, as metas que você vai colocar no jogo para conseguir alcançar alguns objetivos é a gamificação do jogo. Né? Igual, dar um exemplo aí, o Minecraft, né? O que você ganha com Minecraft? É um jogo, né?
Você não tem um... São metas a cumprir, né? A satisfação vem pela meta cumprida, é isso, né? Ei, Mike, você podia falar também um pouco de como foi a aplicação na escola, né? E a estatística que você tirou, né? Porque como tem bastante gente aí do mestrado, né, talvez isso ajude. Foi um trabalhão, começar assim, né? A aplicação foi no início eu coloco que foi mal pensada, tá? Inclusive para vocês, tem uma estratégia legal, pensem antes do que vocês vão fazer, senão vocês vão colher muita coisa e algumas informações não vão te ajudar. Vou colocar isso aí inicialmente, que eu passei por isso. O que eu fiz? Eu apliquei o jogo 3 vezes, eu apliquei o jogo 2 vezes na escola, tá? Então, inicialmente eu fiz um mapa conceitual com os alunos só com tema, sem explicar nada. Eu falei, fala sobre física de partículas para mim. E um mapa conceitual. E aí surgiu um mapa com N coisas que não tinha nada a ver com física de partículas, mas era o esperado, né? Depois eu coloco o jogo em sala de aula de um modo bem simples, só de criação ali de prótons e nêutrons, um jogo, vamos colocar assim, quase um jogo clássico, né? Tipo, todo mundo tem a mesma estratégia para conseguir aprender algo melhor. Então, eu estou usando um pouquinho de álgebra, né? Que eu pego uma ancoragem que a gente sabe, crio uma nova ancoragem e vou seguindo adiante. Faço um novo mapa conceitual. Então, a gente percebe que esse mapa inicial ele sofre uma modificação gradual. A gente aparece alguns elementos ali de física de partículas, né? Por fim, a gente aplica o jogo no formato geral, recolhe o mapa conceitual e faz a interação entre os 3 mapas. Então, no final, a gente gerou uma nuvem de palavras, né? Com todos os mapas envolvidos, da primeira, segunda e terceiro ato. E aí você vê o que os alunos estão pensando sobre aquele tema. A gente colocou meio que assim. A gente percebe que eles estão linkando coisas mais corretas. E realmente você vê no mapa, quando você olha a nuvem de palavras, você fala, pô, isso aqui não sabia nada, isso aqui melhorou, isso aqui tá legal. E aí eu apliquei em 4 turmas, né? Então, 4 turmas com 40 alunos, com 3 mapas conceituais, e aí me gerou muito resultado, né? Então, o Wesley até lembra, contando aquele monte de folha. Foi muita coisa. Bacana. Então, assim, poderia ter feito em grupo, algo assim. Beleza, essa estatística ela foi meio visual também, né? Foi visual. Porque você via claramente que o que o aluno pensava antes, né? Como o Mike falou, né, as palavras que vinham na cabeça dele, antes da apresentação do jogo e do jogo em si, e depois do que ele já estava pensando e como ele já estava jogando, quais eram as novas palavras que ele tinha no seu vocabulário. Então, isso aí foi importante. Então, isso foi a validação, né, e a validação do produto educacional em si, né, como costuma falar no mestrado. E ele usou também, usando, né, as teorias de Ausubel e Moreira, exatamente para dar aquele famoso subsunsor aí para o aluno, né, para ele poder ir evoluindo nessa aprendizagem. Foi interessante como os alunos adquiriram esses conhecimentos, né? Bacana. Aí a Isadora, a pergunta que ela fez vai justamente nesse sentido, porque ela perguntou assim, né, a Isadora Figueiredo, aluna da graduação, mas aí qual é a linha pedagógica que é usada no final ou até o final, né? Você respondeu aí, o Wesley também, aí se quiser comentar um pouquinho mais, você usou em todo o trabalho de mestrado, que culminou nesse jogo, a teoria de aprendizagem do Ausubel, né? Você foi uma UEPS do Moreira? A gente usou Ausubel, usou Moreira, né? Com a parte da aprendizagem significativa. Usou a teoria de jogos, então tem uma base de teoria de jogos. Teoria do flow. Teoria de flow, né? Que a ideia de flow é o seguinte, você colocar o aluno num estado de fluxo, um estado onde ele não consegue ver o que está à volta e ele fica focado naquilo e o tempo passa para ele sem
passa mais rápido para ele, vamos colocar assim, né? Então, usou um pouquinho de Flow também, e teorias de cores para criar o produto em si, né? Tem bastante coisa. Quem quiser, eu posso deixar o link depois da dissertação, tá? Bastante coisa lá interessante. Na página do mestrado, tem lá a dissertação e tem também, não tem o jogo em si, como está nesse estágio agora, mas tem o produto educacional lá. Então, lá tem uma aba na página do mestrado, lá, produto educacional, aí vai lá no ano, você defendeu qual ano? Você defendeu em? Foi final de 2018. Foi 2018, isso aí. Só o aluno lá em 2018, a procurar você lá, que ele vai achar. O Sávio Heringer, aluno também da graduação, ele fez uma pergunta sobre programação, mas eu acho que vocês vocês utilizaram alguma linguagem de programação? Não no produto, tá? Hoje a gente trabalha na criação do jogo digital mesmo, a gente usa a Unity para tá produzindo, então entra a parte de programação, sim. Tá? O jogo vai sair no formato também digital depois, é uma ideia, criar um site onde você pode ir lá acessar, vai ter digital sim. Até a realidade aumentada, né? Para você criar o gatilho lá da realidade aumentada, aparecer as coisas, é a programação em si. Então, tem outra pergunta aqui, é uma pergunta feita pelo Alpha Physics, bom, não colocou o nome, acho que o login está errado. Perguntou assim, tem livros sobre isso? Você, para desenvolver sua pesquisa, você se baseou em livros. Aí ele está perguntando se tem livros sobre isso, né? Então, como é? Parece que foi uma afirmação. Ele Isso. falou sobre o estágio da teoria do flow. Isso. Tem um livro sim. sobre essa teoria do flow? Sim, tem sim. Eu posso até, se eu não me engano, eu tenho tudo que eu estudei no Drive. Se quiser entrar em contato aí depois, eu posso estar passando, sim. Mas tem tanto tanto do Moreira, tem tudo isso aí que eu comentei, tem livro, sim. Beleza. Até na dissertação, né? Se entrar na dissertação, no final lá vai ter que a gente utilizou. Ótimo, Mike. Bom, os alunos não postaram mais nenhuma dúvida. Bom, nós chegamos já aqui nas 18 horas, e a gente não quer se estender muito, até porque as pessoas já estão um pouco cansadas. Então, assim, quem quiser saber mais sobre o trabalho do Mike, tem um trabalho base, que é a dissertação, lá no site do mestrado, vocês podem baixar a dissertação dele, é algo que é público, né? Acho que por meio da biblioteca do IFES também, se você for lá na biblioteca do IFES, lá no Pérgamo, e procurar lá por Mike, vai aparecer a dissertação dele, porque os nossos bibliotecários, eles colocam lá no repositório, tá? Então, vocês também conseguem achar, ou seja, está acessível a todos. Tem o produto educacional do Mike também, lá na página do nosso mestrado, tá? E, além disso, eu vou passar a palavra agora para o Mike, caso ele queira fazer as suas últimas considerações, né, para a gente encerrar, e o Wesley depois também pode fazer uma consideração para a gente encerrar. Desde já, deixo aqui meu agradecimento a todos que participaram. Peço para vocês assinarem lá a lista de presença, porque para fazer o certificado, tá? Só vai ser certificado quem assinou a lista de presença. Tudo bem? Então, eu passo a palavra aí para o Mike e para o Wesley, na sequência, encerrar, tá? Beleza. Wesley, se tiver fantasma aí na sua casa, você avisa, hein, cara? Eu estou vendo aqui, tem um espírito ligando aqui, não pode ficar tranquilo. Não fica com medo, não. Não vai digitalmente para ele, não. Vamos lá, pessoal. Primeiro, agradeço aí a presença de todos, né? Acho que a gente está aqui para se ajudar mesmo. Entenda a angústia do pessoal que está lá no mestrado em criar um produto bacana. Passei por isso. É penoso, mas no final sai algo bom. Tá? Fico à disposição. Quiser entrar em contato, tem aí todos os contatos. Tá? Pode mandar via e-mail. Se você entrar no nosso site, lá também tem o local para você entrar em contato com a gente. Sobre o jogo, aí, só para deixar informação, a previsão é para o início do ano agora, então sai aí antes do primeiro semestre, com certeza. Não tem a data certinha, porque a gente nosso cronograma está um pouco flexível, devido às modificações no edital do Centelha.
mas, assim, começo do ano é certo de estar saindo isso, a gente vai estar fazendo uma publicação. Agradeço o IFES pela oportunidade, acho que desde o início ele está apoiando bastante, todo momento fez a publicação, procurou, ajudou a gente, então o Jardel aí o tempo todo passando essa informação para a gente, eu acho interessante, o Wesley pela força, não tenho nem o que falar, né, orientador, ajudou em todo o processo, não tem nem como agradecer, né, e novamente falo, precisar, gente, procura, a gente entra em contato, tem uma ideia de um jogo, a gente pode analisar se é possível fazer uma parceria, a gente vai ter como produzir alguns jogos, né? De repente a gente faz isso até online mesmo. A gente está prevendo aí um print play, então, para o pessoal que tem interesse, pô, gostei do jogo, você consegue me mandar isso aí para imprimir? Depois, a gente está pensando nessa possibilidade. É claro que fica ruim, porque você não vai ter todas as peças, você só vai ter algo impresso, né? Então, de repente, não é tanta vantagem, assim, ter ele desse formato para passar para os alunos, mas vocês já conhecem o jogo, né? Então, isso é importante também. Passei para o Wesley. Gostaria de agradecer ao Jardel, primeiro, pela oportunidade. A princípio, ia ser só uma conversa minha com o Mike, chamar alguns alunos para ajudar, simplesmente para conversar e tal. Aí eu falei para ele, vamos fazer um negócio maior, vamos chamar mais gente, né, para ver o que foi feito, né, os passos em que você chegou até onde chegou, né, isso é importante. Fez um trabalho árduo, Mike sempre foi um cara muito batalhador, muito trabalhador, né, a turma dele toda, né, sempre deu apoio e tal, aquelas coisas todas de turma unida, e isso foi importante, né, para todos os processos, e Mike teve apoio de muita gente aí, dos amigos, da família, o apoio do IFES, com certeza, né, o IFES apoiando tanto os discentes como os docentes, em tudo, então isso foi interessante. Eu agradeço aí, né, ao mestrado, e o Jardel na sua coordenação, né, e é isso aí. Espero que, a partir disso daí, né, venham outros trabalhos, outros projetos, outros prêmios, como o do Mike, outras startups, outras empresas, outros CEOs, né, esse foi um desejo nosso, uma conversa nossa lá para 2012, 2013, e o CA, né, o Centro Acadêmico, ele poderia se fortalecer nesse sentido, né, ainda da licenciatura, né, sempre com a ajuda dos professores, na época o Buffon, o Felipe, todos os professores envolvidos lá, né, o Pedro, na época da direção de ensino, na época eu estava na coordenação, e sempre foi, a gente, né, praticamente uma família, um ajudando o outro, e a gente quer que isso, né, se estenda, tá? Seja sempre o nosso apoio, tá? O IFES seja o nosso apoio, e os nossos alunos sempre cresçam. Os nossos alunos do IFES eles têm alcançado lugares, né, muito bons aí, né, nas aprovações de mestrado, doutorado e tal, temos muitos alunos aí já com defesas de mestrado, a gente está chegando já nas defesas de doutorado, desde a primeira turma de 2011, então a gente está crescendo, a gente está conquistando o nosso lugar, né, e esse trabalho do Mike, eu acho que foi, né, um trabalho fenomenal aí, que eu espero que várias pessoas consigam isso. Tá? Se o seu produto não for educacional, né, que seja um outro produto, né, mas isso é importante. Tá? Isso é tentar coisas novas, tentar sempre levar o seu nome, né,
e o nome da instituição que você estudou, o nome da sua empresa, sempre tentar o melhor, né? Eu acho que é isso, Jardel. Eu esqueci, eu falei que eu ia parar de falar, mas é porque eu esqueci, eu falei que tinha uma novidade no final, tá? Quinta-feira que vem, dia 24, então anota aí, a gente vai ter o Marcelo Esteves, também vai dar uma palestra aqui pra gente. Marcelo está fazendo doutorado lá na Unicamp, vai falar um pouquinho aqui pra gente. E no dia 1, que é pra gente finalizar aí o semestre, esse semestre que quase durou um ano, né? Nós vamos ter o professor Ramon também, vai dar uma palestra aqui pra gente. Então anota esses 2 dias aí, dia 24 do 10 e dia 1 do 11, 24 do 9 e 1 do 10, nessa ordem. O professor Marcelo Esteves e o professor Ramon também vão dar uma palestra aqui, para a gente encerrar esse semestre, tá? Então, essa era a novidade do final. Podemos encerrar, então, Wesley? Excelente. Mike, muito obrigado, então. Até mais. Já estamos aí, tá? Vamos encerrar. Estamos de noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu vou encerrar lá o streaming. Grande abraço. Abraço a todos, tá?